Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que vocês viram que a Efsun chegou justamente na reunião ali dos Atarrãs e agora nesse exato momento ela começa a confrontar tanto o Mehmet, também ali a Auliá, e começa a questionar a Auliá o que foi que aconteceu, porque tá sentindo que ela tá muito aterrorizada logo depois que ela chegou ali, e continua perguntando a ela o que foi que aconteceu. A Auliá, ela tenta até cochichar, dizendo a Efsun que ela pare agora mesmo, que ela vai embora dali, porque senão ela mesma, a Auliá, vai colocar ela, a Efsun, para a cidade de pé junto nesse exato momento. Só que a Efsun, ela fica debochando ali da Auliá, dizendo a ela que olha só, que agora ela, a Auliá, fica ali ameaçando na frente de todo mundo ali, porque isso aí é típico da Auliá Atarrã. O Mehmet, querendo ou não, ele tá um pouco perdido aí, porque tem muita coisa que aconteceu no decorrer da novela que nem ele ainda sabe, então ele começa a questionar a Efsun, perguntando a ela o que é que ela quer. A Efsun diz que viu, que ficou sabendo na realidade que os amigos dele da imprensa e que tinha muito meios de comunicações ali, que ela ficou sabendo que iriam estar, então ela se sentiu na necessidade de esclarecer algumas coisas. Ele fica calado, a Auliá da mesma forma, e ela, a Efsun, começa a sorrir dizendo que essas informações que ela vai dar, vai ser muito bom que a imprensa fique sabendo de todas essas coisas, e começa a sorrir. A Efsun, ela continua dizendo que vocês vejam ali que essa família muito unida, essa família Atarrã, ela nunca tiveram defeito, e que para eles ali, ela, a Efsun, ela sempre que foi a culpada, não é? Eles dois ficam calados e a Efsun continua dizendo que para eles ali, ela, a Efsun, sempre foi a mal, ela sempre foi a culpada, e pergunta a ele se isso não é verdade. Eles ficam em silêncio, não respondem exatamente nada para a Efsun, e enquanto ela vai dizendo esse monte de coisa, todo mundo ali fica apenas observando, e tudo ali nesse momento está sendo registrado, e a Efsun continua dizendo que eles nunca ali viram os erros dele, as falhas dele, as coisas terríveis que a família Atarrã ali, de fato, eles cometem. A Efsun agora começa a se revoltar, chama a Auliá de sogra e diz a ela que eles já estão todos ali fartos de tudo isso que eles estão fazendo contra elas, porque eles fizeram ali da vida deles um inferno ali na terra. Eles continuam em silêncio, o Mehmet ali continua olhando para ela e a Efsun continua falando que eles ali destruíram e arruinaram toda a sua vida. Ela continua dizendo que eles fizeram tudo isso contra ela e pergunta se eles acharam mesmo que depois de tudo isso ia ficar por isso mesmo, e o Mehmet pede a ela que, por favor, que ela silencie e fique ali bem controlada. Ela diz que ela está controlada, está bem tranquila, mas vai ver ali se eles vão conseguir ficar tranquilos e controlados logo depois da informação que ela vai trazer. O Mehmet, como eu disse a vocês no início, mais perdido de que segue em tiroteio ali, não consegue entender o que de fato está acontecendo e questiona ela do que é que ela está falando. A Efsun, ela fica um tempinho calada, apenas olhando para o Mehmet, e também depois olha para a Auliá também olha para ela revoltada, e então a Efsun diz que agora mesmo ele vai ficar sabendo de tudo. A Efsun então começa a dizer que eles prestem bem atenção e veja a família Atarrã, esses dois que estão bem ali em pé, parado lado a lado um do outro. Ela não se cala, continua dizendo que eles podem ver ali que tudo que eles escutarem, que ela, a Efsun, ela é a pessoa ali que é a pior da casa, a pior da família, a que faz tudo que não presta, é ela, a Efsun Atarrã. Foi exatamente tudo isso que eles escutaram em todo esse tempo, não é? A Efsun olha para o Mehmet e também para a Auliá e diz que não, que isso não é certo, que há outras verdades aí nesse meio. Como vocês podem perceber, tanto aí o Mehmet e também a Auliá, eles ficam em silêncio, apenas observando tudo que a Efsun está ali a falar, e a Efsun agora começa a questionar o Mehmet, perguntando se ele nunca se perguntou onde estão as propriedades dela, da Efsun, suas lojas, seus táxis, tudo ali que era dela, se por acaso ele, o Mehmet, nunca se perguntou onde tudo isso foi parar. Mehmet fica calado e a Efsun diz que foi ela, a Auliá, quem pegou tudo, e a Auliá cutuca ali o Mehmet e diz a ele que ele não acredite na Efsun porque ela é uma verdadeira mentirosa. Só que, como vocês veem aí, o Mehmet ele fica ali, querendo ou não, um pouco desconfiado. A Efsun diz que ela, a Auliá, ela já percebeu ali que o cérebro dela deixou de funcionar e pergunta se quer que levem ela numa clínica. A Auliá tá com medo muito grande ali que a Efsun ela revele de fato toda a verdade, que é o que de fato ela
ela vai fazer, e ela começa a questionar o Mehmet, pedindo a ele que, por favor, que ele dê um jeito de tirar ela, Efsun, dali, porque ela está envergonhando todos eles. Só que o Mehmet não quer nem saber e apenas responde para ela que ela fique quietinha, fique tranquila ali. A Efsun, ela diz que ainda não falou nada e pede que todos eles ali prestem bem atenção em tudo que ela vai falar agora. Começa a chamar todos eles para que fique ali de olho em tudo que ela vai dizer nesse momento. Então a Efsun olha seriamente para ele, para o Mehmet, e diz a ele que Auliya Atahan, a sua própria irmã ali, ela nos chantageou e tirou tudo que a gente possuía. O Mehmet fica calado, a Auliya, querendo ou não, parece que ela tá toda cagada ali, toda agoniada, logo depois que a Efsun está de fato revelando tudo, e a Efsun continua dizendo que essa maldita da irmã dele, a Auliya, ela chantageou elas ali com a sua própria filha, com a inocente, que usou ali a Nuran para poder ficar com tudo que era dela. A Auliya, ela fica muito agoniada, o Mehmet apenas olhando, e a Efsun continua gritando, dando os piti dela ali, falando que ela, a Auliya, ela tirou tudo que era dela, seus táxis, suas propriedades, seu dinheiro, quitou exatamente tudo que era dela, deixou ela sem nada. Ela continua dizendo e gritando para que todos escutem ali que a Auliya tirou tudo, exatamente tudo que era dela, do esposo dela, seus cartões, seus carros, suas propriedades, deixou elas ali sem nada. Ela não se cala e continua dizendo que essa mulher aqui, a Auliya Atahan, ela chantageou até o seu próprio filho. Então a Auliya, ela acaba até confessando de alguma forma ali na frente de todo mundo e na frente das câmeras, dizendo ao Mehmet que ele sabe muito bem para que ela queria esse dinheiro, porque ela, a Auliya, estava precisando muito desse dinheiro para ele e para o Mehmet. O Mehmet, ele fica calado, as câmeras continuam ali, todo mundo olhando para eles, e a Auliya continua falando que ela precisava de dinheiro para dar aqueles infelizes, daqueles mafiosos, porque estavam tentando de alguma forma colocar ele para a cidade de pé junto. Então era por causa disso que ela estava precisando de todo esse dinheiro. A Efsun, ela não fica ali satisfeita e grita para que todo mundo escute o que ela, a Auliya, está dizendo, que ela tirou todo o dinheiro que era dela, da Efsun, para salvar o seu irmão. Mehmet calado, a Auliya continua olhando, e a Efsun diz que ela está dizendo tudo isso, mas que tudo isso é uma verdadeira mentira, porque ela já tinha o suficiente, o que quitou de sua tia, para salvar o irmão dela. Ela olha para o Mehmet e diz a ele que ele nem precisa se preocupar, porque o dinheiro que era para salvar ele, ela já tinha dado, só que ela, a Auliya, ela não se sentiu satisfeita e acabou ali, querendo ou não, tirando tudo que era deles. Efsun continua dizendo que todo esse dinheiro ela tirou com muito prazer ali para salvar ele, só que isso aí é o meio de vida da Auliya, e que ela, a Auliya Atahan, ela não pode existir sem que ela manipule todo mundo. A Efsun agora fica feito um raio de pilha ali, não deixa mais ninguém falar, e começa a gritar com a Auliya, perguntando o porquê que ela fez isso, e pede para que ela responda o porquê ela fez isso, e também o porquê que tanto ela e o Kenan tiraram a única casa que ficou para ela. A Efsun grita com ela, diz a ela que ela não fique calada, que responda para ela o porquê que ela tirou ela da sua casa, deixou ela ali no meio da rua, e diz a ela que não se cale, que fale tudo que ela está lhe questionando. Só que a Auliya não tem forças nenhuma para falar, o Mehmet continua olhando, e a Efsun, ela usa tudo isso para dizer que a culpa dela, da filha dela ter ficado doente, na realidade ali é culpa dessa mulher, da Auliya. Efsun, ela frisa mais uma vez que por causa dessa mulher, culpa dessa mulher aqui, a Auliya, que a sua filha a Nuran, ela ficou doente. A Auliya caladinha ali, o Mehmet continua apenas observando toda aquela cena, todo mundo ali fica ouvindo o que ela, a Efsun, está dizendo, e a Efsun questiona ela para que ela diga, não fique calada ali, responda o que é que ela queria, que apenas com inocente a sua pequena filha. A Efsun grita com ela para que ela fale agora mesmo, porque não havia necessidade nenhuma dela fazer isso. A Efsun, ela não se cala, continua dizendo que essa mulher também, ela foi a responsável de outra coisa que eles não estão sabendo, que a tia dela ali foi apunhalada pelas costas, e foi ela quem ordenou tudo isso. Auliya olhando para ela, e a Efsun grita com ela para que ela não fique calada e lhe responda. Logo depois a Efsun olha para o Mehmet e questiona ele se ele se lembra do cara lá, o homem que colocou a mulher dele, a Razed, para a cidade de pé junto. Ela não quer falar o nome do Kenan ali, porque ela fica arrumando uma estratégia ali para deixar o Mehmet ainda mais com raiva, e pergunta se ele se lembra do cara lá que colocou a Razed para a cidade de pé junto, e diz que essa mulher aqui, a irmã dele, a Auliya, ela anda ali se encontrando com ele, e depois coloca a mão na boca e pede desculpa porque falou demais.
Raoliá, por sua vez, até quase cai ali logo depois que a Efsun diz isso, e o Mehmet olha para ela revoltada. O Mehmet, ele não consegue nem raciocinar mais depois de tudo que ele ouviu ali, sai um pouco de lado e fica até afrouxando um pouco a gravata dele, porque ele tá começando a ficar até sem ar, mas a Efsun continua dizendo que eles ali, os Atarrães, fica toda hora culpando todo mundo, mas que eles ali têm um passado muito escuro. E vocês percebem aí que tudo que tinha para ser um sucesso novamente acaba sendo um grande desastre ali, porque a Efsun, ela planejou e finalizou seu plano com sucesso.